Olá, amigos. Eu cumprimento a todos na gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a quem rendemos toda a honra e toda a glória para todo sempre. Retomamos agora as nossas aulas e essa de número 39, Palavra Poderosa, do Instituto Superior Formação de Guerreiros, em que estas aulas que nós estamos ministrando faz parte de um curso de teologia básico em que todos os temas ministrados nós temos em apostilas que poderão ser adquiridas através dos contatos oliveirasiloafrica@gmail.com, Bispos Antônio Oliveira e Gorete Oliveira. Dentro de uma palavra introdutória, tomamos o texto que está em Colossenses, no capítulo 3, verso 16, que diz o seguinte: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. O que esse texto, o apóstolo Paulo está nos transmitindo, evidentemente, através do Espírito Santo, é que nós devemos ser ricos na palavra de Deus. Não podemos ser mesquinhos, não podemos ser vazios, não podemos ser pobres em relação ao conhecimento da palavra de Deus. Pois o texto começa dizendo: habite ricamente em vós, ou seja, abundantemente em vós a palavra de Deus. Portanto, aqui não se trata de um conhecimento periférico, não se trata de um conhecimento superficial, mas se trata de um conhecimento sólido, um conhecimento maduro, um conhecimento adulto, um conhecimento com profundidade da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Dentro do tema que começamos a aula anterior, então damos continuidade à introdução à libertação e cura interior. Estamos fazendo a abordagem, já falamos aula passada sobre algumas definições, e agora nós estamos falando sobre os participantes. Quais são as pessoas que podem participar desse ministério de libertação e cura interior? Quais as características das pessoas que poderão estar participando desse ministério? E na oportunidade anterior, nós falávamos que é necessário ter um compromisso único, exclusivamente com Jesus Cristo, como o seu único Senhor e como seu único Salvador. Também é necessário que seja uma pessoa de oração. E também, a partir de agora, veremos outras qualidades que o ministro da libertação e cura interior precisa ter para desenvolver bem o seu ministério, esta obra da parte de Deus. E a pessoa precisa ter uma noção geral da Bíblia. Nós temos registrado em 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 15, a seguinte palavra: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mais uma vez nós vemos que o Senhor nos exorta a nós nos apresentarmos a Ele aprovados. Quem precisa se preparar e se apresentar somos nós. Nós que temos que ter a disciplina, temos que ter a rotina, temos que ter todo o esforço de nos prepararmos para nos apresentarmos diante do nosso Deus como obreiro aprovado, que não temos do que nos envergonhar, ou seja, absolutamente nada na nossa vida vindo à luz possa produzir vergonha, não é verdade? Então, o nosso caráter deve ser um caráter ilibado, deve ser um caráter sem pausa, sem vírgula, sem hiato, um caráter sem brecha, para que nós possamos, diante do nosso Deus, diante de todas as hostes celestiais, diante dos homens, falar em nome de Deus, trazer a mensagem da verdade. E uma outra coisa que o ministro dessa atividade de libertação e cura interior precisa é ser oficial ou membro de uma igreja evangélica, em plena comunhão com a mesma,
e depois de ter o seu nome aprovado pelo líder da igreja. Geralmente é o pastor da igreja. Então, é uma pessoa que esteja agregada a uma igreja local, que seja membro de uma igreja local. Portanto, não existe ministérios autônomos no reino de Deus. Ninguém pode sair por aí fazendo a obra e falar assim, não, eu estou fazendo a obra para Jesus e não estou ligada a igreja nenhuma, não estou ligado a pastor nenhum, não estou ligado a denominação nenhuma. Não. Todos nós que somos do reino de Deus, servimos a Deus através de uma denominação, através de um grupo, através de um ministério levantado por Deus. Então, essa pessoa, para ser ministro, para ministrar nesta área, precisa estar ligada, precisa estar legalizada, precisa estar realmente ser membro de uma dessas igrejas evangélicas, não é? Um outro requisito é que a mente do ministro, a mente da pessoa que vai atuar nessa área, deve estar alinhada com o Novo Testamento. Não adianta alguém estar relevando para a época que nós estamos vivendo doutrinas ou leis ou regras ou práticas do Velho Testamento. Não, o Velho Testamento, lei de Moisés, terminou ali quando Jesus Cristo entregou a sua vida na sua morte e na ressurreição, quando o véu rasgou-se de cima a baixo, do alto a baixo, ali no templo em Jerusalém, pela ressurreição de Jesus Cristo. Então, o que ocorreu é que ali começou a graça. Veja, a primeira coisa que Jesus fez depois que ele morreu, podemos falar com toda a liberdade isso, a hora que ele rendeu o Espírito ao Pai, disse a sua última frase pregado na cruz, ele disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. A primeira coisa que ele fez foi descer da cruz em espírito, causou um abalo na terra, fez um terremoto, rasgou a terra, entrou em Jerusalém, entrou no templo e rasgou o véu de alto a baixo. Então esse fato determina o quê? O fim da lei de Moisés e o início do Novo Testamento. De maneira, queridos, que toda a nossa doutrina é de Jesus para cá, é desse fato da crucificação e ressurreição de Jesus Cristo para cá, e não para trás. Eu insisto em falar isso porque nós percebemos que não são poucos os cristãos que ainda insistem, infelizmente, de estar relevando práticas do Velho Testamento e trazendo para a situação atual. Pessoas naturalmente que não têm intimidade com a palavra de Deus, que não têm uma maturidade na palavra de Deus, e achando que o cristão ainda precisa estar praticando as coisas do Velho Testamento. Então, o ministro da libertação e cura interior, para você libertar alguém, para você curar alguém através do Espírito Santo, você precisa ter a sua mente alinhada com a graça, alinhada com o Novo Testamento, não alinhado com a lei, não alinhado com Moisés, não alinhado com o Monte Sinai, na Arábia, no Egito, mas sim alinhado com o Monte Calvário em Jerusalém, Jesus Cristo. Outra qualidade que o ministro da libertação e cura interior precisa ter é ser uma pessoa emocionalmente estável, né? Na carta aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 22 e também o versículo 23, estão escritos os seguintes: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Veja que é um fruto, é o fruto do Espírito, não são os frutos do Espírito, é apenas um fruto que contém todos esses elementos. Então, precisa ser uma pessoa equilibrada, uma pessoa estável, uma pessoa que realmente seja referência, uma pessoa que seja realmente modelo e instrumento para conduzir as pessoas à libertação, à verdade. E contra essas coisas realmente não há lei.
Uma outra qualidade que o ministro deve ter é ser um bom exemplo em tudo. O que nós acabamos de falar agora e nós ressaltamos e até ratificamos, repetimos aquilo que falamos na condição anterior. Atos capítulo 6, versículo 3 está escrito: Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. Aqui nós percebemos o apóstolo Pedro, ali na sua comunidade em Jerusalém, na igreja em Jerusalém. Os apóstolos começaram a se distraírem, né? a ficarem, a dar atenção ao serviço do que é a palavra de Deus, a se envolverem com ativismo, e eles reconheceram que isso não era bom, né? Essa questão da distração. Então o apóstolo Pedro chamou a atenção, porque as viúvas já estavam reclamando, as pessoas que estavam na congregação já estavam reclamando que a obra social não estava sendo feita como deveria ser feita. Então Pedro disse: meus irmãos, vamos escolher entre vós 7 homens de, primeiro, boa reputação. Amados, critério de escolha para servir a Deus. Primeiro, tem que ser pessoa que tem uma reputação ilibada, tem uma boa reputação. Critério de escolha para oficial da igreja, para oficial do ministério, não é se o camarada tem bom estudo, não é se o camarada ele é um universitário, ou se ele tem dinheiro, ou se ele é bonito, ou se ele é influente, ou se ele é carismático. Tudo isso são qualidades subjetivas de uma pessoa, né? Mas a qualidade principal para servir a Deus, primeiro, precisa ter uma boa reputação. Precisa ter um caráter em que tenha a aprovação das pessoas que lhe conhecem. As pessoas do seu viver diário, do seu convívio diário, na sua família, os seus amigos, a comunidade, no seu trabalho, precisa dar boa referência dessa pessoa. Não pode ser uma pessoa mentirosa, não pode ser uma pessoa falsa, não pode ser uma pessoa violenta, não pode ser uma pessoa que faça alguns tipos de trambique, de rolos ou então de esquemas, né? Não pode ser pessoas que andem na penumbra. Tem que ser uma pessoa que seja exemplo em tudo. Tenha uma vida exemplar pessoalmente, tenha uma vida exemplar na família, tenha uma vida exemplar na sua condição profissional, tenha uma vida exemplar na sua condição financeira, tenha uma vida exemplar no trato com as pessoas, na sua condição social, tenha uma vida exemplar no serviço com a comunidade, no serviço com a igreja. Então tem que ser uma pessoa de boa reputação. Mas veja o que diz o texto. Além de ter boa reputação, é necessário também que seja cheio do Espírito e de sabedoria. Então, precisa ter essa condição, cheia do Espírito, pessoa fervorosa, pessoa sábia, pessoa que maneja bem a palavra de Deus, pessoa que é poderosa na Escritura, as quais encarregaremos desse serviço. Então veja, queridos, que essa condição é para os diáconos, para aquela condição que é para aqueles que são serviçais no templo, os serviçais na comunidade, os serviçais na igreja. Agora, se a palavra de Deus exige isso para aqueles que são os serviçais, aqueles que fazem o serviço na casa de Deus, quanto mais a liderança, né? Então, quanto mais refinado tem que ser o líder, quanto mais qualificado tem que ser o líder. Ainda em 1 Timóteo, no capítulo 4, versículo 12, a palavra do Senhor nos dá conta do seguinte: ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Então veja, precisamos ser padrão dos fiéis. Precisamos andar de forma fiel, de forma fidedigna. Precisamos ser padrão e modelo. Precisamos ser modelo social. Como a nossa sociedade está carente de modelos sociais.
Então a palavra de Deus forja o seu caráter de maneira que você ande em retidão, que seja exemplo em tudo, na palavra, no seu procedimento, no amor, na fé, na pureza. Então não pode ser uma pessoa sensual, uma pessoa que seja sedutora, uma pessoa que seja promíscua, uma pessoa que seja desregrada. Então a Bíblia realmente, a palavra de Deus, lança fora essa condição para nos trazer uma condição de sermos padrão dos fiéis, aqueles que têm fidelidade com a palavra de Deus. Também em 1 Timóteo, no capítulo 5, versículo 8, nós encontramos a seguinte palavra: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente os da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Então há pessoas que querem pregar para os outros, mas na sua casa é um péssimo exemplo. Há pessoas que querem ter cargo na igreja, quer fazer parte de uma igreja, mas a sua família está totalmente desregrada. Os seus filhos estão andando com má companhia, o seu cônjuge muitas vezes está com amizades aí subjetivas, obscuras, muitas vezes a dissensão familiar, a briga familiar, a intriga, falta de perdão, a briga, dissensões. Então, aquele que não tem cuidado dos seus, não tem cuidado daqueles que são da própria casa, os seus próprios familiares, ele tem negado a fé, né? Então não adianta querer pregar na Judéia, Samaria e até os confins da terra se nós não formos exemplo primeiro em Jerusalém. Jerusalém que é a nossa casa, Jerusalém que é o nosso ambiente de trabalho, Jerusalém que é a nossa escola, né? Jerusalém que é a nossa vizinhança. Nós temos que realmente cuidar daqueles que estão ao nosso redor. Uma outra condição que o ministro deve ter para exercer o ministério de libertação e cura interior, ele, dentro da sua melhor possibilidade, deve perdoar todas as pessoas ou então estar em processo de fazê-lo. Entendendo que o perdão, como já dissemos no início, ele é a chave para a cura, tanto para a cura física como para a cura interior. O perdão, ele não está na área da vontade da pessoa. Se eu não sinto vontade de perdoar, eu não vou perdoar, ou então eu estou com vontade, não é isso. Não é o sentimento. Perdão é uma ordem, é uma determinação de Deus, de maneira que se nós não perdoarmos, nós também não seremos perdoados. Veja que na oração que o Senhor Jesus nos ensinou ali no Pai Nosso, que nós encontramos em Mateus capítulo 6, né? A partir do versículo 9 até o versículo 13, nós encontramos 3 versículos só falando sobre perdão, a importância de perdoarmos. Então, perdão, nós temos que perdoar todas as pessoas. Comunhão é uma outra coisa. Comunhão você não é necessariamente, você não precisa ter com todo mundo. O que é comunhão? É uma comunhão, é você ter um relacionamento mais próximo, mais afinado, é você ter uma amizade mais próxima com a pessoa, você participar dos segredos dela, ela participar de alguns segredos seus também, ela frequentar a sua casa, você frequentar a casa dela, você ter uma amizade mais próxima. Isso é comunhão, é você estar junto com a pessoa. Então essa condição nem com todo mundo dá para ter, porque existem pessoas, amados, que não depende da sua vontade, ela coloca impedimentos através das suas ações, através das suas atitudes, que você se aproxime, que você se mostre como uma pessoa espiritual. E muitas vezes as pessoas começam a nos perseguir, começam a zombar, começam a escarnecer, começam a oferecer oposição. Existem pessoas que, apesar de estar próximo da gente, apesar de termos proximidade, são pessoas que não são dignas da nossa confiança. Então, com essas pessoas não dá para ter comunhão, evidentemente. Não porque nós não queremos, porque ela não quer.
E fato de perdão, se nós precisarmos pedir perdão para alguém, existe situação que se você for pedir perdão, você complica a situação. Então, orar a Deus para que Deus prepare o momento, para que Deus prepare a pessoa, porque um pedido de perdão tem que ser dentro de um quebrantamento. Não pode ser dentro de uma facção, de uma briga, de uma ira, de uma dissensão, dentro de uma discórdia, dentro de uma acusação, né? Então, por isso que nós escrevemos e nós orientamos que dentro da sua melhor possibilidade, você então deve estar perdoando a todos e estar no processo de exercer esse perdão. Eu creio que Deus tem falado grandemente conosco através desse projeto, palavra poderosa, e eu creio que todos nós temos sido edificados e eu quero orar para agradecer ao Senhor mais uma vez por esse projeto, por essas aulas. Pai, no santo nome de Jesus eu te louvo por cada pessoa que tem participado, por cada irmão, por cada irmã, por cada pessoa que tem acreditado, que tem orado por esse projeto, que tem, ó Deus, se empenhado de uma forma permanente, de uma forma, ó Deus, presente, pessoas que têm, Senhor, desejado que o teu nome seja glorificado através de mais esta obra. Nós queremos, ó Deus, estender a nossa destra de comunhão, de bênção sobre essas pessoas, abençoar as suas vidas, abençoar a sua família, o seu trabalho, o seu ministério, e que em tudo o nome do Senhor seja glorificado. Assim nós oramos em nome de Jesus Cristo, o Santo de Israel. Amém e glórias a Deus.